Muita gente deve se perguntar se ainda vale a pena morar na Europa nos dias atuais, com toda a crise econômica global, crise do gás, enfim. Se você está planejando fazer as malas e migrar para algum país europeu, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender tudo. Se você está planejando viver na Europa, é importante uma boa organização, principalmente econômica, já que o custo de vida nos países europeus está cada vez mais alto, e é importante vocês se atentarem a isso. Com a guerra da Rússia e Ucrânia, alguns países ficaram sem o fornecimento de gás, o que é o caso da Itália para quem não sabe. A Rússia e a Ucrânia, elas são duas potências fornecedoras de várias matérias-primas para alguns países, e desde que essa guerra se potencializou, a Europa sofreu várias consequências. Nos últimos dias, a empresa Gazprom, que é uma grande fornecedora de gás da Rússia, cortou totalmente o fornecimento por tempo até então indeterminável para vários países da Europa, através de um canal chamado Nord Stream nesse ano. Até que as sanções que foram impostas à Rússia sejam revistas, acompanhando os telejornais, a gente viu que a Europa, em sua maioria, foi contra as decisões tomadas pela Rússia, e isso refletiu diretamente na economia desses países. A Comissão Europeia propôs o 7º pacote de sanções contra a Rússia nesta sexta-feira. Entre as medidas estão a proibição da importação de ouro russo e ajustes de restrições para evitar a escassez de alimentos. Essa redução de gás da Rússia teve um impacto energético, com o fechamento desse acesso por essa empresa Gazprom, que teve um aumento de 35% do gás. Então, por que a energia também está aumentando se uma coisa não tem nada a ver com a outra? É simples. É porque o gás natural ele é responsável por produzir cerca de 50% da energia de alguns países da Europa, como já citado a Itália. E é por isso que a inflação está subindo para o consumidor, porque está ligado mesmo que indiretamente, tendo o poder de compra diminuindo a cada dia. A Alemanha depende por cerca de 50% da sua matriz energética do gás russo, e praticamente por 100% da sua energia elétrica é produzida através da combustão do gás que chega da Sibéria. Uma situação parecida com muitos outros países europeus como a Itália, mas que atinge 80% no caso de países como Bulgária e quase 100% no caso de Finlândia ou Letônia. Algumas empresas e microempresas não estão tendo dinheiro de pagar as contas de energia e estão fechando suas portas. Isso afeta não só a produção das empresas, mas os empregos de muitas pessoas. Mas não foi por falta de aviso que a dependência preocupante da Europa em questão de matérias-primas a esses dois países iria prejudicar de alguma forma o continente europeu. Esse fato foi alertado pelo ex-presidente Donald Trump em uma reunião em 2018. Vou deixar um trecho do vídeo para vocês acompanharem. Sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. Estamos vivendo o fim da era da abundância. Essa frase, quase que um ditame bíblico, foi pronunciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, em uma reunião do governo no dia 24 de fevereiro desse ano. O presidente francês estava se referindo ao fim da disponibilidade de custo de liquidez de produtos tecnológicos, terras, matérias-primas que pareciam permanentemente disponíveis aos europeus e que agora não são mais. A inflação do euro chegou a 91%. E assim, desde que o euro se tornou uma moeda, nunca houve uma inflação mais alta que essa. O melhor seria se mudar para a Europa no segundo semestre de 2023, pois o inverno rigoroso e a falta de gás está tornando preocupante a ida de estrangeiros ao continente. A falta de emprego devido ao fechamento de algumas empresas também é um sinal alarmante que seja melhor aguardar antes de pegar o seu visto e embarcar. Mas se você, por exemplo, se pergunta como é viver em um país europeu mais acessível aos brasileiros, como Portugal, eu vou falar algumas vantagens e desvantagens de se mudar para lá. A primeira desvantagem de morar em Portugal é que ser imigrante é algo muito difícil no começo. Isso todo mundo sabe. Mas o primeiro desafio é alugar uma casa e tirar os documentos. É muito complicado para os brasileiros arrumarem trabalhos mais qualificados no estrangeiro, sobrando os empregos mais básicos. E ainda quem tem muita especificação e é de Portugal, recebe equivalente a 705 euros, que é um salário mínimo, o que não consegue manter os níveis elevados de vida na Europa. Segunda desvantagem, a burocracia é muito cansativa e burocrática. Se você não tem uma cidadania portuguesa, a lista de documentos é muito grande. E a realidade é que você precisa ter mais sorte para encontrar um atendente gente fina para conseguir resolver os seus problemas. Algumas pessoas demoram em torno de 1 ano e 9 meses só para conseguir os documentos. Terceira desvantagem. O arrendamento está muito caro, principalmente por conta da guerra.
Hoje em dia em Portugal seria muito mais viável comprar um apartamento. A organização é primordial. Hoje o aluguel da Europa está muito elevado. E agora vamos falar das vantagens. A primeira vantagem é que o transporte público é muito acessível. Quando você vai para lá, claro que de início você não vai conseguir comprar um carro. Em Lisboa, por exemplo, você consegue rodar com transporte público com pelo menos 40 euros mensais. O melhor que você faz é morar em uma cidade grande de Portugal e usufruir desses transportes públicos, porque também até o local que você estaciona na rua tem que ser pago. Então é muito mais econômico reservar esses 40 euros e andar de metrô ou de ônibus ou até mesmo de barco. A terceira vantagem é a segurança. Lá em Portugal é muito seguro. A polícia e a assistência policial são muito rápidas para atender os chamados, o que ganha do Brasil. A segurança em Portugal é eficaz. Portugal, que tem recebido todos os dias centenas de imigrantes, se destaca pela aceitação de povos de outras culturas e não sofre com terrorismo, qualidades que justificam o fato de Portugal ser o quarto país mais seguro do mundo. No que diz respeito à percepção dos brasileiros que vivem em Portugal, a segurança no dia a dia traz uma sensação de liberdade que muitos já não tinham quando moravam no Brasil. Dado esses fatos de vantagens e desvantagens de morar em Portugal, que é o país mais fácil para os brasileiros, é um momento muito instável na Europa. Então você tem que ser organizado e fazer tudo de forma organizada. Não é o momento de ir de cara lá e falar que lá a gente vê. Eu diria que não é o momento para viajar para a Europa. É difícil projetar algo. E se você vai para a Europa sem saber onde vai morar, onde vai trabalhar, não vá. Hoje as empresas estão fechando as portas e elas não estão em condições de contratar novos empregados. A gente não sabe quando esse conflito vai acabar, então é melhor se planejar e se organizar para o segundo semestre de 2023, para embarcar no seu sonho de viver na Europa. Então, se você me perguntar, devo interromper meu projeto de mudança para a Europa? Não, não é hora de desistir, mas dependendo da sua situação, pode ser sábio adiar. Se a sua mudança está toda pronta, passagens compradas, finanças bem organizadas e com reservas para imprevistos, e o seu destino é um país considerado seguro nesse momento, pode ser uma decisão sábia seguir com seu plano e embarcar rumo ao seu novo lar. Agora, se seu destino não é um dos países ao sul da Europa, ou você não está com uma folga financeira para se sustentar em um momento de oscilação financeira imprevista, pode ser pertinente adiar seus planos. Mas assim, isso parte de uma decisão muito pessoal que vai impactar na sua vida, tanto no campo financeiro quanto emocional. Por isso, não é uma decisão para se fazer da noite para o dia. Pense com calma o que é melhor para você agora, se você quer viajar para a Europa em um momento de incertezas ou aguardar que isso acabe e permanecer no Brasil por mais um tempo. Bom galera, esse é o primeiro vídeo do canal Diligência, a gente vai ter um vídeo por semana, espero que vocês tenham gostado. E se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo.